Olá, continuando a aula sobre biotecnologia, agora eu vou falar sobre clonagem. Clonagem natural. Gêmeos univitelinos e bivitelino. Qual a diferença? Os gêmeos bivitelino, os óvulos são fecundados, são 2 óvulos e são fecundados por espermatozoides diferentes, cada um é formado por um óvulo e um espermatozoide diferente do outro. Então, os zigotos continuam se dividindo e formam 2 massas celulares independentes. As massas celulares originam, então, os 2 gêmeos fraternos. Gêmeos bivitelinos são gêmeos fraternos independentes. No caso dos gêmeos univitelinos, um único óvulo é fecundado e se dividem em 2 células. Essas 2 células, o zigoto continua a se dividir e forma uma massa celular que se separa. Essa massa celular se separando, as 2 massas celulares originam então os gêmeos, os indivíduos idênticos. Então, os univitelinos, eles são clones, por quê? Porque eles são fecundados são os mesmos óvulos, eles vêm do mesmo óvulo e do mesmo espermatozoide fecundado, diferente dos gêmeos bivitelinos, os gêmeos fraternos. Clonagem reprodutiva. A primeira clonagem no Instituto Roslin, na Escócia, em 1996, por um grupo de biologistas liderado pelo Dr. Ian Wilmot, ela é produzida através de uma célula somática. Se fosse uma célula reprodutiva, seria aquela reprodução in vitro. É reproduzida, então, através da célula somática da glândula mamária de um animal adulto. Então, aqui temos 2 ovelhas. Uma a gente retirou a célula da mama. A gente está doando, então, o núcleo que estava presente nessa célula da mama dessa ovelha. E na outra ovelha, a gente já retira o núcleo da célula dela. A gente retira o núcleo e aqui a gente acaba fundindo a célula de uma com o núcleo da outra, através de um impulso elétrico externo. Aí acontece então o desenvolvimento embrionário dessa célula e ela então é inserida novamente inserida nesse indivíduo diretamente no útero dessa ovelha. Assim levou ao nascimento da Dolly, que ela é bem conhecida então, que é o primeiro clone reconhecido mundialmente. Então, ela vai ter os caracteres da mãe que doou o núcleo, não daqui que é a dona da célula, que doou a célula e onde foi reproduzido o embrião. Aqui, hipoteticamente, uma clonagem feita em seres humanos, mas questões de ética, isso não é possível. As células somáticas, não gametas sexuais, porque se fosse entre os gametas sexuais seria a reprodução in vitro, que é aceita esse tipo de reprodução. Já se é da célula somática, não há interação entre dois tipos de células, o espermatozoide e o óvulo, para realizando a fecundação. Através da célula somática, a gente vai fazer, então, uma clonagem. O problema dele que é o envelhecimento precoce, porque o material genético tem o mesmo tempo da pessoa que vai doar esse material genético. Então, a criança, ela nasce, ela tem esse aspecto de criança, tudo, mas ela tem pouco tempo de vida. Ela dura menos tempo que um indivíduo normal que é realizado a fecundação dos gametas sexuais. A doadora do óvulo, tem a doadora do óvulo e tem a doadora do núcleo, que é removido. A doadora do óvulo é retirado o núcleo dela. Retirado, então, o núcleo dela,
A gente pega um material genético de outra e é feito, então, é fundido a célula com esse material genético da mãe. Realizado, então, essa é fundida, então, a célula com o material genético. Então, entra no processo do desenvolvimento embrionário. O embrião, então, é implantado na mãe de aluguel, a que doou a célula no material genético. Mas o bebê será idêntico a que doou um material genético, não a que doou a célula. Clonagem terapêutica. Clonagem terapêutica é utilizada, então, células-tronco. Células-tronco adulto. A gente retira uma célula, por exemplo, do sistema nervoso, uma célula, um neurônio, para que possa se multiplicar até manipular para que ele possa formar um cérebro. Da mesma forma, um tecido cardíaco, uma célula do tecido cardíaco, uma célula do tecido muscular esquelético, uma célula do sistema digestório. Temos também a célula do fígado, que essa normalmente a gente já faz um transplante, a gente retira um pedaço do fígado, onde está composta as células, para que possa se formar um outro fígado. Lembrando que é sempre compatível. O tipo sanguíneo tem que ser compatível. É dessa forma que é feita a clonagem terapêutica com células-tronco adulta. Células-tronco embrionária. Há problemas éticos referente a isso, porque a gente retira o óvulo e o espermatozoide, eles fecundando, eles formam uma célula totipotente. Célula totipotente é aquela que vai originar células indiferentes, e essas células indiferentes vai se tornar várias células diferenciadas. Por exemplo, um neurônio, uma célula sanguínea, uma célula do músculo. Por isso que ela é uma célula totipotente. Um zigoto, um embrião é uma célula totipotente. E dessa forma, eles tentam fazer uma reprodução através de uma célula totipotente, formar um organismo, um órgão, através dessa célula totipotente, a célula do tronco embrionário, porque ela pode ser manipulada para formar qualquer tipo, não como a célula tronco adulta, que tem que ser aquele determinado tecido. Então, eles tentam fazer essa forma com as células tronco embrionária. Mas há questões éticas, porque você está interrompendo o desenvolvimento de uma vida, porque se você for retirar essa célula desse zigoto que se desenvolveu em célula tronco embrionária, você está interrompendo o desenvolvimento desse embrião para se tornar uma criança. Por isso, há essas questões éticas de descobrir a vida tá em que período do desenvolvimento embrionário. Por isso que é proibido, aqui no Brasil, utilizar células tronco embrionária para produzir outros tipos de tecido. PCR eletroforese são os processos utilizados para a identificação do material genético para teste de DNA. O DNA, normalmente, ele se faz a replicação quando a gente vai realizar a divisão celular. Por exemplo, a divisão celular da célula somática para regeneração do tecido, ou a divisão celular para que possa formar as células reprodutivas, o óvulo ou o espermatozoide. Mas no PCR é feito uma forma mais induzida para que possa replicar esse material genético. E nisso eles inserem o RNA primase, no qual vão inserir os primes. Esses primes são as bases nitrogenadas que vão se igualar para formar a dupla camada a dupla hélice do DNA. Lembrando, só retomando que os cromossomos, a gente tem ele tem várias
camadas que são os genes. Esses genes, que são sequências de bases nitrogenadas, vai dar diferentes características. Eles estão sempre na mesma posição. Quando se forma o cromossomo, quando é condensado o material genético. E eles estão sempre, os cromossomos homólogos estão sempre na mesma posição. Aquelas bases nitrogenadas, os genes que vão codificar os olhos, ou tipo sanguíneo, cor do cabelo, crescimento e outras características. Que a gente vê mais detalhadamente o nosso gene, está presente no nosso material genético, nada mais é uma sequência de bases nitrogenadas. Então, lembrando das enzimas de restrição, que a gente viu lá na manipulação do material genético, essas enzimas de restrição, elas cortam esses genes, cada gene é cortado através dessas enzimas de restrição. E cada gene tem o mesmo, se ele é idêntico, tipo do seu pai e da sua mãe, idêntico ao seu, qual você recebeu do seu pai e da sua mãe, ele tem o mesmo peso molecular, ele tem a mesma massa, o gene dele tem a mesma massa, o mesmo peso. No processo de reação do PCR, a gente insere num tubinho o primer, que é aquelas bases nitrogenadas, que vão fazer então a replicação do material genético induzido, e também as enzimas de restrição, que vai cortar esses genes. É inserido então no aparelho de PCR, para que possam ocorrer esses processos de replicação e cortar a restrição do gene. Então, com base nisso, a gente prepara o eletroforese de gel de agarose que vem das algas marinhas. A gente prepara, então, esse eletroforese para que possa inserir esses prime material genético nesse gel. Ele inserido nesse gel, é gerado então fragmentos de DNA pelo PCR, e o gel corado, a gente acaba corando esse gel com um reagente que brilha quando é exposto à luz ultravioleta. Esse reagente tem carga positiva, que se liga então ao material do DNA. Então, ele tendo as cargas positivas, ele vai de um polo, elétrodo negativo, para o polo positivo, eletrodo positivo. Então, ele tem esse sentido, vocês podem ver na imagem. Então, é esse que dá o movimento das bandas de DNA para que ele possa ser encaminhado para o outro lado. E que faz essas sequências estarem, do pai e da mãe estar em sequências com o do filho? Por exemplo, um teste de DNA. É o peso molecular que eu falei para vocês. Se a base nitrogenada, o gene, ele é a mesma sequência, ele tem o mesmo peso molar. Se ele tem a mesma massa, ele tem o mesmo peso, consequentemente, ele vai ter a mesma velocidade, ele vai chegar ao mesmo tempo ao outro polo da eletroforese, certo? Então, como resultado, a gente deixa essas bandas uma do lado da outra para poder fazer a identificação do material genético. A gente não faz só em teste de paternidade, mas a gente faz para identificação de algum micro-organismo presente no nosso corpo, como, por exemplo, o novo coronavírus, como ele se reproduz. Ele se liga ao nosso receptor da nossa célula, através das proteínas SD, que é aquelas proteínas que recobrem o material genético dele, que protege. Ele se liga ao receptor da nossa célula
ele acopla, né? Ele introduz, então, o seu RNA, tá? Que é uma base simples de material genético. Temos vírus com RNA e vírus com DNA. Esse vírus do coronavírus, ele é um RNA. Então, a célula entende o RNA do vírus, é seu próprio, então ele cria várias cópias. Ele utiliza, então, da nossa célula, todos o material necessário da nossa célula, sendo um parasita, então, para que possa se reproduzir. Ele precisa, então, dos primes, das bases nitrogenadas, para poder replicar esse material genético. E precisa das proteínas produzidas na nossa célula para poder ser em volta do seu material genético e proteger. Por isso que não parasita é obrigatório, porque ele não tem a célula para isso, ele precisa da nossa célula ou de outros seres vivos. E como a gente faz essa identificação? A gente pega então as nossas células, verifica o material genético e vê se na nossa célula está presente esse material genético. Ele estando presente, então a gente vai colocar aquelas bases a fazer as bandas uma do lado da outra para ver se a gente identifica o material genético dele, se está presente na nossa célula. Tem uns testes para ser feitos se a gente teve o coronavírus ou não, no qual a gente identifica um tipo de anticorpo. Então, você só vai saber se você teve o coronavírus se esse anticorpo está presente, mas você não vai saber se você está no momento com coronavírus. Por isso que é importante o PCR para a identificação do material genético. Em vez de investirem nesses testes, eles investem com remédios não eficazes. É necessário, então, que seja feito testes para que as pessoas que estejam doentes sendo identificadas e isoladas, para que assim a gente possa passar por esse processo o mais rápido possível. Então, gente, eu passei para vocês as necessidades da biotecnologia, o que é feito na biotecnologia. Vou ficando por aqui. Até mais. Tchau, tchau.